Oi meninas, tudo bem? Passando aqui para dar um recadinho para vocês. Nos próximos segundos vocês vão ver alguns depoimentos das minhas alunas sobre o meu curso online. Vão ser só alguns segundinhos e pode te ajudar a tomar a melhor decisão da sua vida. Te vejo em alguns segundos. Beijo! Você sente dificuldade em fazer o canto externo do olho? Não sabe até que cílios você precisa colocar a extensão de cílios? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar dando algumas dicas e alguns truques para vocês fazerem o canto externo do olho de maneira mais rápida e mais fácil. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você encontra tudo sobre extensão de cílios e beleza. Bem meninas, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e alguns truques para você conseguir fazer o canto externo do olho. Sabe aquele cantinho externo que às vezes você não consegue ver todos os fios, não sabe em quais fios colocar, se tem que preencher todos os fios do canto externo? Enfim, fica comigo até o final que eu vou te mostrar passo a passo na prática, bem de pertinho, como fazer o canto externo do olho ficar perfeito. Mas antes disso, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu posto conteúdos novos para vocês. E bora pro vídeo! Meninas, então com uma câmera aqui mais de pertinho, eu vou mostrar para vocês como fazer, o canto externo do olho da cliente. E eu já higienizei os cílios dela, já deixei higienizado, então agora eu vou fazer o isolamento dos cílios inferiores. E para isso, a gente não pode fazer com que a fita micropore entre muito para dentro do olho, tem que tomar um certo cuidado, porque vai irritar o olho dela, e segundo, porque pode tampar os cílios de cima, se a gente isolar de uma maneira incorreta, de colocar a fita muito para cima. Então, aí vai pegar os cílios de cima. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre põe as fitas um pouquinho mais para baixo. Eu vou cortar 2 pedacinhos de fita micropore. Vou colocar um na diagonal do canto interno para o meio do olho. Dessa forma. Vou pegar um outro pedacinho de fita micropore. E aí, eu vou colocar, dando uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo que eu tô dando uma puxadinha aqui, pra baixo? Vou colocar uma outra fita do canto externo também pro meio do olho. Lembrando sempre de não pegar os fios de cima, tá? Se caso acontecer de pegar os fios de cima, eu vou mostrar pra vocês, depois de colocar o pad, como vocês retiram. Agora, eu vou pôr o pad em cima das fitas. Eu prefiro pôr primeiro as fitas e depois o pad, porque eu gosto mais de fazer o isolamento desse jeito. Eu me adaptei melhor a fazer o isolamento dessa maneira do que ao contrário. Tem profissionais que fazem ao contrário, mas eu me adaptei melhor fazendo desse jeito, dessa maneira. Agora, com 2 pedacinhos de fita transpore, eu vou colocar uma puxando levemente o pad para baixo. E uma outra puxando o pad levemente para a lateral, para se caso ela falar, se mexer, esse pad não ande para dentro do olho dela. Agora pode fechar o olho. Vou mostrar para vocês. Coloquei as fitas, coloquei a fita transpore segurando o pad. E aqui na lateral também coloquei outra fita transpore segurando o pad para ele não entrar para dentro do olho dela. Estão vendo, ó, que os meus cílios aqui, os cílios dela, estão bem para fora das fitas? Um aqui ficou presinho na fita. O que a gente faz? A gente vem com a pinça retirando esse fiozinho. Retira delicadamente esse fiozinho, ó. Pronto. Dá uma olhadinha para ver se nenhum fio ficou preso dentro da fita. Não, estão todos para fora da fita. Então, a gente fez o isolamento perfeito dos cílios inferiores. Eu sempre gosto de dar uma penteadinha nos cílios, para eles ficarem bem certinhos aqui, pra gente conseguir visualizar bem esses fios. Então, sempre dá uma penteadinha nos cílios antes de começar a fazer a extensão.
E agora, meninas, eu vou desenhar o mapping no olho dela. Então, ó, vou virar aqui para vocês verem. Nesses fiozinhos aqui que estão caidinhos pro lado no final do olho, tá vendo? São 2, 3 fiozinhos. A gente não vai colocar extensão de cílios. Por quê? Porque eles estão caidinhos pro lado, né? Então, pode fazer com que a extensão de cílios fique caída, e não é isso que a gente quer. Então, a gente não coloca nesses fiozinhos. E por quê? Nesses 2, 3 fiozinhos também a gente não pode colocar extensão de cílios. Porque eles são pelinhos mais frágeis, ó. Eles não são iguais o restante dos cílios dela. Então, se a gente colocar a extensão nesses fiozinhos, além dela cair pro lado, esses fios, eles são mais fracos, mais frágeis. Vai ter uma baixa retenção, né? E pode fazer muito peso em cima deles, porque eles são bem fininhos, olha, estão vendo? Então, nesses aqui a gente não coloca as extensões de cílios, não vai dar diferença no resultado final, tá bom? É só pra uma não fazer peso no olho, como eu falei pra vocês, e outra pra a extensão não ficar caída pro lado, porque ele não faz parte do restante dos cílios dela, estão vendo que ele tá bem caidinho pra fora, ó? Então, nesses aqui a gente não coloca. A gente vai colocar a extensão a partir desse maior aqui, que a gente dá pra ver que ele é mais saudável, né? Ele não é tão pequenininho quanto os outros. Então, marquei aqui o último cílios que eu vou trabalhar. E agora eu vou marcar o primeiro cílios que eu vou trabalhar. Pra gente saber certinho, né? Qual é o último cílios, qual é o primeiro cílios. Aqui é bem o meio do olho da minha cliente. Então, eu vou fazer o mapa em esquilo, tá? Vou mostrar pra vocês fazendo o mapa em esquilo. Então, eu vou marcar o meio do olho dela e o meio da esclera. E esse vai ser o meu ponto mais alto, como, por exemplo, o tamanho 12. Para não dar a sensação de olhar caído, a gente precisa diminuir os tamanhos do canto externo, né? Para não dar aquela sensação de olhar caído, como eu falei para vocês. Então, a gente pode usar mais ou menos até o tamanho 11 no canto externo. Não usa tamanhos muito maiores que isso, porque vai deixar um olhar um pouco mais caído, né? Com aspecto um pouco mais caído. Mas, por exemplo, assim, vamos supor que o ponto mais alto da cliente seja um 13. E você vai fazer um mapping gatão, por exemplo, que é aquele mapping que até o final vai do maior tamanho. Não termina com o maior tamanho em todos os fios, até o último fio. Nem que for para você colocar 2, 3, 4 fiozinhos no final, diminuindo de tamanho, né? Diminuindo, por exemplo, 2, 3 tamanhos, para não causar peso nesses cílios, mesmo que a gente não vá colocar nesses fiozinhos, para não causar peso nos fiozinhos de fora, né? Nesses últimos fiozinhos. Para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente diminui, nem que for para colocar 2, 3 fiozinhos, né? 2, 3 extensões só nesses fiozinhos, diminua pelo menos alguns tamanhos. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o mapa em esquilo, mas se eu fosse fazer o mapa em gatão, o tamanho maior é o 12. Diminui para pelo menos 1, 2, 3 fiozinhos, né? Até 4 fiozinhos. Diminua para o tamanho 11 ou para o tamanho 10, para não causar peso nesses fios aqui dela, que são mais finos que os restantes dos fios que ela tem no restante do olho. E por que eu falo para vocês diminuir os tamanhos, né? Pelo menos, nem que for para colocar 2, 3 tamanhos menores. Não precisa ser em muitos fios, né? Em 2, 3, 4 fiozinhos. Porque o que o tamanho grande faz? Ele projeta para baixo. Então, principalmente em curvaturas menos acentuadas, como por exemplo a C. Então, no final do olho, a gente sempre procura, né? O ideal é a gente trabalhar o canto externo com CC ou D, porque daí ele vai elevar o olhar, não vai deixar o olhar com aspecto de caído. Então, nos cantos externos, procure trabalhar com curvatura CC ou curvatura D. Então, aqui eu vou diminuir 2 tamanhos. Eu vou diminuir para o tamanho 11 e para o tamanho 10. E para o canto interno, a gente sempre diminui para o menor tamanho. Então, eu vou diminuir para o tamanho 7.
Então, 7, 8, 9, 10 e o 11. Procure sempre não pular tamanhos, tá? Para o mapping ficar bem bonito, ficar harmônico, não ficar com aquele degrau. Então, procure não pular tamanhos. Meninas, aqui no canto externo, também, igual eu fiz no canto interno, se você ainda não viu o vídeo do canto interno, depois desse vídeo vai lá conferir, que tá imperdível. Eu explico tudo sobre como fazer o canto interno. Mas termina de ver esse vídeo primeiro. Então, eu vou marcar aqui com a minha caneta gel branca, certinho onde eu tenho que fazer o meu mapping, até onde eu tenho que ir. Por quê? Porque eu também vou puxar para a lateral, e isso vai fazer eu perder, né? Eu me perder no meu mapping. Então, para eu não me perder, eu vou marcar aqui com a caneta gel branca, porque a hora que eu puxar, ó, ele vai sair do mapping. Então, para isso não acontecer, eu vou marcar com a caneta gel branca, que ela é uma caneta que você consegue tirar com água depois, um microbrush e água. Não precisa necessariamente tirar com álcool, que nem é a caneta que eu usei para fazer o mapping, né? Que é aquela caneta permanente, que daí teria que usar álcool para tirar. E não é muito legal ficar usando álcool na pele, né? Principalmente a pele do olho, que é uma pele muito sensível. Então, aí eu uso a caneta gel branca para tirar com água depois. Meninas, então agora eu vou mostrar para vocês fazendo o tapping lateral, puxando do canto interno para o externo, a gente puxa para fazer o canto interno. Quando a gente vai fazer o canto externo, a gente tem que puxar em direção ao nariz. Então, a gente vem aqui bem próximo à base dos cílios e a gente vai puxar assim para a lateral, para a gente conseguir visualizar os fios naturais dela. Ó, estão vendo que eu puxei? Até, ó, a minha marcação saiu fora do mapping. Então, imagina se eu não tivesse feito a marcação. Aqui é onde tá o tamanho 10, foi lá para o tamanho 11. O tamanho 11 foi para o 12. Então, por isso que é tão importante fazer essa marcação. E olha como eu consegui ter uma melhor visualização dos fios naturais dela, fazendo esse tapping lateral. E para ainda ter uma melhor visualização dos fios, a gente vai fazer o tapping vertical. Lembrando, meninas, que o tapping lateral a gente faz aqui na base dos cílios, puxando para o nariz, sem puxar muito, e é reto, ó. Estão vendo que a minha fita tá reta? Ela não tá puxando nem para cima e nem para baixo. É reto, acompanhando os cílios. Já o tapping vertical a gente vai puxar um pouquinho para cima, mas não a ponto de abrir o olho da cliente, tá? Porque isso pode causar ardência no olho dela, né? Se caso a gente puxar demais e a ponto de abrir o olho dela. Então, a gente puxa, a gente vai dar uma elevadinha, estão vendo? Para ver melhor a base dos cílios, para ver melhor a raiz dos fios, mas sem abrir o olho. Meninas, não precisa ser um pedaço de fita muito grande e nem muito largo. Um pedaço de fita fininho só para vocês. Ó, eu vou colocar aqui quase na minha marcação, só para vocês darem uma elevadinha, ó. Tá vendo? Uma puxadinha para vocês conseguirem ver melhor a base do olho, não a ponto de abrir o olho dela. Então, tá feito o tapping lateral e o tapping vertical. Olha como dá para ver bem melhor os cílios naturais dela. Dá para ver a base, tudo certinho. Meninas, uma outra dica para eu dar para vocês é que os cantos externos, normalmente, eles são mais bagunçadinhos, estão vendo? Vou virar um pouquinho aqui para vocês. Aí, o que acontece? Pode ser que alguns fios nasçam retos, ó. A maioria dos fios dela são bem retinhos. Mas tem pessoas que têm os fios mais curvados. Pessoas assim que nem a minha cliente, que tem os fios mais retos, a gente pode fazer a acoplagem normal por cima. Se a pessoa tiver um fio muito curvado, aí o que a gente faz? A gente faz a acoplagem por baixo, tá? Mas no caso dela, ela tem os fios bem retinhos, então a gente faz a acoplagem por cima. Meninas, então vou começar aqui a fazer a acoplagem do canto externo. Lembrando que esses fiozinhos aqui, esses últimos fiozinhos, a gente não vai colar, né? Lembra que eu falei pra vocês que a gente não ia colar nesses aqui pra não ficar com aquele olhar, aquele aspecto de olhar caído. Então, a gente vem, normalmente é 2, 3, até 4 fiozinhos, tá? Então, a gente vai começar a partir desse fio aqui.
E aí, a gente vai fazer normalmente. Tiro do chicote, passo na cola, acoplo no fio natural, dando uma apertadinha assim, ó, para ele ficar bem acoplado. Espero o tempo da cola e solto. Meninas, um outro detalhe muito importante é que no vídeo de canto interno, eu falei, né, que vocês precisam fazer o canto interno primeiro. O ideal é fazer o canto interno primeiro, depois o canto externo e depois ir para o meio. Por que fazer dessa forma? Porque para você ter um trabalho bonito, né, um cílios bem harmônico, o ideal é você preencher 100% dos fios. Mas tem meninas que ainda têm dificuldade de preencher 100% dos fios, né? Preencher todos os fios naturais. Então, o que vocês fazem? O que vocês podem fazer, né? Vocês podem preencher 100% dos cílios do canto interno, 100% dos cílios do canto externo. E aí, e no meio, vocês, né, quem tem dificuldade, não precisa preencher 100%. Pode preencher, tipo, 90%, tá? Quanto mais você preencher, melhor. Mais bonito vai ficar o trabalho de vocês. Mas preenchendo dessa forma, 100% o canto interno, 100% o canto externo, o trabalho de vocês já vai ficar muito bonito, tá? Então, procurem preencher 100%, principalmente canto interno e canto externo, que daí o trabalho já vai ficar bem bonito e harmônico. Não vai ficar parecendo que tá faltando. Porque assim, quando você preenche, né, tanto o canto interno quanto o canto externo, ele que dá o acabamento, né, que dá o acabamento mais bonito para os cílios, deixa os cílios mais bonito. Então, para que isso aconteça, o ideal é vocês preencherem 100% do canto interno, 100% do canto externo. Sempre esperando o tempo da cola, tá? E a gente vai fazendo isso em todo o canto externo. Preenchendo todos os fios. Menos, é claro, né, os baby lashes. Os baby lashes a gente não preenche. A gente não coloca a extensão nos baby lashes. Ó, eu tô tendo uma ótima visualização da raiz dos meus cílios, tá? Por conta dos tappings, né? O tapping lateral e o tapping vertical. Isso é muito importante, a gente precisa ter essa boa visualização dos fios da cliente. Aqui no canto externo, meninas, não tem problema, né, vocês usarem essa pinça mais grossinha. No canto interno, eu indiquei para vocês usar uma pinça mais fininha. Mas aqui no canto externo não tem problema usar essa pinça aqui, porque não tem a parte do nariz, né, atrapalhando a gente fazer o canto externo. Mas uma dica que eu vou dar para vocês é que no canto externo, para fazer o isolamento, eu gosto mais de fazer com essa pinça aqui, que ela é mais curva. Não gosto de fazer tanto com a reta, eu prefiro fazer com essa mais curvadinha. Eu acho que ela se encaixa melhor no fio natural, né, no olho da cliente. E aí, a gente vai preenchendo todos os fios naturais. Meninas, de tempos em tempos também, eu vou indicar para vocês sempre passar a escovinha para ver se algum fio deu falsa acoplagem, tá? Que daí, se deu falsa acoplagem, a gente descarta esse fio e cola outro fio novamente. Ó, nenhum deu falsa acoplagem. Os fios, eles precisam estar bem soltinhos. Se grudar um no outro, a gente precisa desgrudar, não pode deixar grudado. Ó, nenhum fio tá grudadinho, ó, estão vendo? Estão bem soltinhos.
Se caso grudar, é só a gente desgrudar. Mas não tem nenhum fio grudadinho. Então, aí a gente continua o processo de preencher todos os fios naturais. Essa pinça de ponta mais curva, eu acho que ela dá uma melhor visualização dos fios do que a pinça de ponta totalmente reta. Então, aqui no canto externo eu gosto bastante de trabalhar com ela por isso também. Ó, estão vendo esse fio aqui? Se eu não tivesse feito o desenho do mapping aqui, né, colocado com a caneta gel, ele seria um tamanho 12. Mas, na verdade, ele tá na minha marcação de tamanho 11. Então, imagina se eu coloco nele, vai ficar aquele degrau, né? Não vai ficar aquele desenho bonito do mapping. Então, por isso que é tão importante vocês marcarem com a caneta em gel. Colar mais um aqui. Espero a secagem da cola, né? Cada cola tem um tempo de secagem e aí eu solto. Esse fio dela, vocês podem perceber que ele é um pouquinho torto. Aí o que acontece? Vocês vão colar normal nele, só que vocês não vão deixar ele torto, entendeu? Vocês vão deixar ele normal. E aí o fio natural dela vai ficar um pouquinho torto. Mas quanto a isso não tem problema. O importante é a extensão de cílios não ficar torta, porque se ficar torta vai aparecer. O fio natural acaba nem aparecendo. E aí, meninas, aqui no final do olho principalmente, vocês têm que tomar muito cuidado com o direcionamento. Porque imagina você colar os cílios da sua cliente assim. Ele vai ficar... primeiro que ele não vai nem colar direito. E segundo que ele vai ficar torto. Ou imagina colar deitado assim. Também não vai ficar bem acoplado, né? Vou pegar aqui um fio natural para vocês verem o que eu tô falando. Ó, o fio natural tá aqui. Se você colar assim torto, ó, tá vendo que a base dele não fica grudada no fio? Além de deixar o fio torto, a base não vai estar grudada. Ou se você colar torto assim, para ele ficar mais gatinho, ó, também a base não tá grudando no fio todo. Além de ficar torto, vai cair rápido, né, e vai ficar enroscando nos cílios natural da cliente. Então, vocês precisam encaixar certinho o fio da extensão de cílios no fio natural da cliente. E aí é só ir preenchendo os fios naturais. Olha como esse daqui também é bem tortinho. A gente vai colar nele. Colar a base nele. Só que não vai deixar a extensão torta, tá vendo? Ele vai ficar tortinho pro lado, mas a extensão minha tá retinha pra cima. Meninas, normalmente, tá? Não é sempre, mas normalmente o canto externo, a gente não precisa fazer a divisão em camadas, porque normalmente a gente não tem muitos cílios no canto externo. Se precisar fazer a divisão em camadas, vocês façam, tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando como fazer a divisão em camadas. Mas assim, não necessariamente, ó, eu consigo visualizar bem os fios naturais da minha cliente, mas se é uma cliente que tem muitos cílios, aí vocês podem fazer a divisão em camadas, que isso também vai facilitar para vocês na hora de ver, né, na hora de ver os fios e fazer o isolamento. Normalmente, o que eu faço, né, eu tava estudando, né? Tava fazendo alguns cursos novos e você pode fazer primeiro o canto interno, depois o canto externo
e aí no meio do olho você faz a divisão em camadas. Porque normalmente o cantinho interno e o cantinho externo não precisa dividir em camadas, porque normalmente, tá? Não é sempre, a gente tem só uma camada de cílios. No meio que a gente tem normalmente 2, 3 camadas. Então aí divide em camadas, né? O final do olho e o começo do olho normalmente não precisa. E aí a gente vai colando em todos os fios naturais. Lembra que eu falei pra vocês? Deixa bem preenchido o canto externo, o canto interno. Que aí não vai dar diferença na hora de que a cliente abrir o olho, né? Não vai ficar estranho na hora que ela abrir o olho. Uns cílios bem acabados, uns cílios harmônicos, uns cílios bonitos, ele precisa do canto interno e o canto externo. É uma das partes principais na hora de fazer uns cílios bonitos, tá? Ó, tá ficando bem preenchidinho já. E aí a gente vai penteando pra ver se nenhum deu falsa acoplagem. Ó, estão todos no lugar certinho. Também vão vendo se um grudou no outro. Ó, esse aqui grudou, tá vendo? O que que a gente faz? A gente segura um fio com uma pinça, segura o outro fio com a outra pinça e puxa, vai dando puxadinhas de levinho, tá? Pronto, ó. Desgrudou. Só tava esse grudadinho, os outros não estão. Estão todos bem soltinhos. Ah, Larissa, mas até onde eu sei que é o canto externo? Meninas, eu sempre gosto de preencher pelo menos esses 2 quadrantes, tá? Até mais ou menos o meio da esclera é o canto externo do olho. Então, até um pouquinho, né? Próximo da íris, mais ou menos aqui entre a esclera e a íris aqui, é o canto externo do olho. Então, eu sempre gosto de preencher essa parte. Então, aí, aqui como eu fiz o mapa em esquilo, eu vou preencher todo o tamanho 10 e todo o tamanho 11, tá? Meninas, normalmente o canto externo, né, ele também é um pouquinho difícil de ver os fios. Então, usem uma pinça de isolamento que dê para abrir bastante, assim, para você conseguir visualizar bem a raiz do fio, né? Para ela segurar bem os baby lashes. Então, pinças assim mais fininhas para fazer o canto externo são pinças melhores para você conseguir segurar os fios, né? De uma maneira que você consiga visualizar melhor os fios naturais e segurar os baby lashes para eles não ficarem entrando no meio dos cílios, né? Da extensão de cílios a hora que você for fazer a acoplagem. E ó que bonito, o canto externo bem preenchidinho, ó. Ó como essa pinça abre bem, tá vendo? Essa pinça que eu tô usando para isolamento é a N02 da Nagaraco. E a pinça de acoplagem eu tô usando a M1 da Messi, que eu gosto bastante dela também para fazer o volume brasileiro. E aí, quando você for acabando o canto externo, você vai procurando para ver se acha mais algum fiozinho perdido. Ó, aqui tem um fiozinho que é do tamanho 11. Então, eu vou passar na cola e acoplar nele também. Só tomando cuidado com os fios baby lashes, tá? Pra não acoplar neles. Ó, e vocês estão vendo que tá bem soltinho os fios? Não tem nenhum grudado um no outro. Se tivesse, a gente desgrudaria. Mas não tem.
Ó, tem mais um fiozinho aqui que eu achei. Ó, e esse foi o último. Terminei o canto externo. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai pentear. Pra ver se algum sai. Ó, nenhum saiu, estão vendo? Estão todos grudadinhos no fio natural, né? Estão todos certinhos no fio natural. Não deu falsa acoplagem. E aí, a gente, depois de finalizar o canto externo, a gente vai tirar as fitas. Sempre tomando cuidado para não puxar o olho da cliente. Mas essas fitas, eu uso aquela fita 3M a fita 3M é aquela hipoalergênica transpore, então ela não incomoda o olho da cliente. E aí, com o microbrush e água, eu vou tirar essa marcação sem encostar no fio natural da cliente, tá? Na extensão de cílios, é só aqui na pálpebra. E ó como sai bem facinho a marcação. E aí é só a gente ir pro restante do olho. Penteei aqui, ó, tão vendo? Não tá saindo nenhum. Meu canto externo tá pronto. E aí é só a gente ir pro restante do olho. E essa parte de gravar assim de pertinho é isso, meninas. Agora eu vou voltar para minha outra câmera para terminar de falar com vocês. Então é isso, meninas. Me conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se esse vídeo te ajudou a esclarecer suas dúvidas sobre como fazer melhor o canto externo do olho, que eu vou responder todas vocês com muito amor e carinho. E para você que se interessou pela área de extensão de cílios e quer se tornar uma profissional, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Tem apostila, tem suporte VIP para as alunas, tem os bônus e ao final ainda tem certificado. Então aproveita! Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.